boa noite. A paz do Senhor, graça e paz. Assim estamos iniciando a 8ª videoaula hoje, 11 de agosto, ao vivo, aqui no Púlpito na Net, desde Curitiba. Acabei de enviar a todos os meus contatos o título, a proposta da mensagem de hoje, juntamente com a imagem ali dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Você é bem-vindo a essa aula, a esse curso que estamos chamando de escatologia atualizada. Você vai ter que abrir mão de alguns conceitos para que novos conceitos venham tomar lugar no seu coração, na sua mente, porque esse é o propósito de renovar a nossa mente com informações atualizadas a respeito de algo tão antigo e a respeito de algo tão curioso como é o livro de Apocalipse. Para alguns ele é o vilão do Novo Testamento. Tem muita gente com medo desse livro por causa dos símbolos que ali tem, por causa da linguagem apocalíptica que foi escrito assim, por causa das profecias. Mas desde a primeira videoaula nós estamos dizendo que você não precisa ter medo a respeito desse texto, a respeito deste livro, a respeito das coisas que estão anunciando aqui que sucederão. Hoje, praticamente, estamos começando então o que é a própria revelação, com a abertura dos 7 selos, e estes primeiros 4 selos, aqueles primeiros cavalos que aparecerão ali, cada um com a sua cor diferente, e temos uma interpretação especial para você que me acompanha nesta hora e para você que vem acompanhando durante todas as videoaulas que estamos ministrando aqui. Não é uma pregação, é uma videoaula onde a gente vai comentando praticamente expressões por expressões, e hoje então é o capítulo 6 do livro de Apocalipse. Eu vou fazer a leitura, já que são 17 versículos que compõem esse capítulo. Eu estava fazendo uma conta, se existe 404 versículos, dividindo por 22, daria um total de 18 versículos para cada capítulo. Então eles estão mais ou menos quase todos de um mesmo tamanho. Hoje então são 17 versículos. Espero eu e confio em Deus que não suceda o que sucedeu ontem, que a minha internet ou a minha conexão aqui com o Facebook se cortou 2 vezes, uma menor e outra, inclusive eu tive que sair e entrar novamente para concluir a respeito do capítulo 5 que estava ministrando ontem. Creio que Deus vai nos abençoar. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos dado vida e saúde. Quero fazer a leitura então em nome de Jesus a respeito desse capítulo 6 de Apocalipse. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres vivendo dizendo, como fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada
uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz, como voz no meio de quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevadas por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente, dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno os estava seguindo. E foi-lhes dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por um vento forte e deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidas do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao versículo 17. Esse material que estou ministrando, fazendo vídeo aulas ao vivo, estará disponível também para aqueles que se interessarem no material por escrito. Posso enviar para o seu e-mail completamente gratuito. Basta você deixar o seu e-mail abaixo nos comentários, que eu estarei enviando então quando nós terminarmos a última videoaula no capítulo 22. Os 7 selos que ocupa o capítulo 6, ocupa o capítulo 7 inteiro, 2 capítulos, e ocupa ainda 5 versículos do capítulo 8. Tem pessoas que acreditam que as ações que nós acabamos de ler aqui nos 6 primeiros selos tenham ocorrido ainda naquela mesma geração que descreve Mateus capítulo 24. Aí eu estive pesquisando a respeito disso, e eles fazem a seguinte distribuição: que os acontecimentos do selo 2, do selo 3 e do selo 4 é comparado com Mateus 24, 6 a 8. O quinto selo
é comparado com Mateus 24, 9 a 13, e o sexto selo é comparado com Mateus 24, 29 a 31. Mas essa não é a nossa teoria. Isso aqui não é o nosso ensinamento. A gente não atribui nenhum dos 6 selos, dos 7 selos, que vamos verificar nessa ocasião, com acontecimentos que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24. Vale a pena nós lembrarmos novamente que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 96, ou seja, 63 anos depois da morte de Cristo. E Mateus 24, em parte, se cumpre no ano 70, com a destruição de Jerusalém, como anuncia então o Mateus 24. É verdade que o Mateus 24 anuncia a destruição de Jerusalém pelo imperador Tito, anuncia também a vinda do Senhor e anuncia também a grande salvação. Tem que estar muito bem atento para não confundir e fazer uma mistura com todas essas informações ali do capítulo 24. Bom, o capítulo 24 de Mateus não é o tema dessa noite, senão que é Apocalipse capítulo 6. A abertura dos primeiros 4 selos solta os 4 cavaleiros do Apocalipse. É isso que eu coloquei como título no início desta live. Você vai ler ali, escatologia atualizada, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E coloquei ainda Apocalipse capítulo 6, vídeo aula número 8. Então, muita coisa já foi dito a respeito desses 4 cavalos, e eu também preciso aqui dar a minha interpretação, preciso dar o meu ensinamento a respeito desses cavalos. O primeiro selo, então, ele acontece no capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, e vai falar ali do cavalo branco. Eu vou ler agora novamente a expressão: vi um dos seres viventes dizendo, venha. Tá? Isto aqui não é um convite para João. Lembra que João recebeu o convite para subir lá no capítulo 4. Isso aqui é uma ordem para que apareça, então, o cavaleiro que está sendo chamado. Nesse caso aqui seria o cavaleiro branco. E ele vê então um cavalo branco e seu cavaleiro empunha um arco. Tem 3 interpretações a respeito desse cavalo branco ou desse cavaleiro do cavalo branco. Preste muita atenção. A primeira interpretação que eu coloquei aqui nos meus estudos, nas minhas anotações, estabelecida há uma longa data, entende-se isso como o progresso vitorioso do Evangelho. Olha só, até onde o ser humano, até onde as correntes de interpretação podem chegar com determinado assunto do livro de Apocalipse. Para mim isso aqui está muito desvirtuado do que eu vou ensinar de fato. Por quê? Porque não estaria assim, de acordo com a continuação dos outros 3 cavalos. Se o primeiro cavalo branco é o progresso do Evangelho, como que os outros então é morte, é guerra, é perseguição, é violência, é fome? Não tem como. Então esse primeiro cavalo branco é o anticristo. Tem uma outra interpretação que diz que foi uma invasão da fronteira oriental do Império Romano por um reino chamado os Partos. O nome do reino é Parta. Era um reino que os soldados eram os únicos conhecidos na época com os seus arqueiros montados em cavalo. Como esse cavalo branco, ele está montado num cavalo e ele tem um arco na sua mão. Ele tem um arco na sua mão. Então, alguém tem esse ensinamento dizendo que representa isso ali do reino dos Partos, tá? Que eram os únicos soldados que usavam cavalos para atirarem flechas.
nós também não vamos estar de acordo com essa informação. Nós vamos ficar com a terceira interpretação, que o cavalo branco é o anticristo. E por que branco? Porque ele quer imitar ao Cristo verdadeiro. Ele quer imitar e dizer que o seu governo será um governo de pacificação. O branco está relacionado com a paz. E até o próprio Israel vai aceitar esse personagem chamado anticristo como sendo o Cristo que eles estavam esperando. O Cristo verdadeiro, Jesus Cristo, que veio, se encarnou, eles acabaram crucificando, matando e ainda desejando que o sangue dele fosse cobrado sobre as suas gerações. É o que acontece na continuação, depois da morte de Cristo, tantas guerras que Israel sofre por causa dessa maldição que eles mesmos haviam invocado sobre eles. Vale a pena lembrar aqui que o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário é um sangue inocente. É uma pena, e aí os evangelistas vão falar, veio para os seus não os receberam, mas o crucificaram. Então, quando aparecer o anticristo, que no seu primeiro momento do seu governo, que vai durar 7 anos, os 3 primeiros anos e meio, que a Bíblia dá essa certeza que é exatamente literal a quantidade de tempo, porque ela coloca ali a quantidade em dias, a quantidade em meses, e que chega a seguinte conta, que é 7 anos de grande tribulação. Então os 3 primeiros anos e meio será de uma aparente paz, haverá soluções na questão da saúde, haverá soluções na questão da economia, haverá soluções na questão política, será uma moeda única, será uma nação globalizada, administrada por um governo único. O mundo de hoje já está preparado para receber esse governo único, esse governo mundial, e esse governo único e esse governo mundial, para todos aqueles que conhecem a Bíblia, sabe que se refere ao governo do anticristo. Uma pessoa comentou pejorativamente em um dos meus vídeos, dizendo que eu estava atrasado com as informações que eu estava revelando, porque todas as coisas do Apocalipse já se cumpriram. Então, seria assim como um livro de história. Não, nós não estamos falando de história aqui. O que a parte histórica de Apocalipse é o capítulo 2 e o capítulo 3, quando se envia aquelas 7 cartas para a Ásia Menor, né? Que hoje a Ásia Menor, aquelas 7 igrejas ali está localizado na Turquia. Para quem conhece a Turquia, pode muito bem visitar as ruínas dessas 7 cidades que hoje não existe mais, assim como nos tempos de João. Foram destruídas por terremotos, por guerras, enfim. Essa é a parte histórica do Apocalipse. Mas hoje o que nós estamos analisando aqui não é parte histórica. Não houve um governo mundial ainda. Não houve um personagem que vai unificar as nações. Não houve. Não houve um personagem ainda que Israel seja o primeiro a fazer acordos e convênios e aceitar. Não houve esse personagem. Possivelmente a igreja de Cristo Jesus não conhecerá esse personagem chamado anticristo. A igreja de Jesus em toda a face da terra será arrebatada. Possivelmente um bom tempo antes ou pouco tempo antes, dá no mesmo. Não importa a quantidade de tempo que sejamos arrebatados antes da manifestação do anticristo. Eu, pelo menos, não quero conhecer o anticristo, eu quero conhecer o céu, eu quero estar com Cristo, o verdadeiro Cristo, aquele que não teve necessidade
de enganar, de fingir, de demonstrar coisa que ele na verdade não é. Até por sinal, ele quando entra em Jerusalém, ele não vai entrar montado num cavalo branco como o anticristo, senão que ele entrou montado num jumentinho. Agora sim, quando ele vier estabelecer o seu reino milenial na terra, aí sim ele virá então num cavalo branco com toda a sua igreja. Tá certo? E vai finalizar esse primeiro selo aberto dizendo que foi-lhe dado uma coroa, símbolo adequado para alguém que cavalga como vencedor determinado a vencer. E o Cristo não vem para conquistar nada. No seu cavalo, ele já conquistou, já venceu, o diabo já venceu, vai vencer, certo, o anticristo, no final dos 7 anos, vai triunfar sobre Satanás. Nesse capítulo 6, a gente começa a entender que Jesus já está preparando para limpar a terra e tirar Satanás de circulação e prendê-lo por 1000 anos, para que essa terra seja governada por um governo justo, um governo verdadeiro, um governo honesto, que será o governo de Jesus na terra, com a sede do seu governo na Nova Jerusalém, que estará pairando no ar sobre a Jerusalém atual. Algo muito maravilhoso que nós veremos na continuação destas videoaulas. Abrindo o segundo selo, vai ocupar o capítulo 6, versículo 3 e 4 de Apocalipse, e a cor do cavalo ali é o cavalo vermelho. Olha só, novamente encontrei alguém afirmando que esse cavalo vermelho foi uma guerra civil que aconteceu durante os 4 imperadores que existiu no Império Romano, nos anos 68 e 69. Não uma guerra de invasão de estrangeiros, mas uma guerra civil interna. Aí seria um dado histórico novamente, como muitas pessoas querem, que o livro de Apocalipse seja um livro que já se cumpriu. Se essa guerra aconteceu no ano 68 e 69 depois de Cristo, né? E ainda vem a destruição de Jerusalém no ano 70, e depois é que vai vir João sendo arrebatado lá no ano 96. Então, Jesus não faria todo um espetáculo abrindo os 7 selos, como a gente viu ontem, para falar que foi uma guerra civil que aconteceu representando nesse cavalo vermelho. O cavalo vermelho, ele é da cor do sangue, né? Do cavalo, está em concordância com a missão do cavaleiro, que é semear brigas, que é semear matanças pela terra. E isso vai acontecer. Isso tem acontecido e isso vai se intensificar cada dia mais. Então, nós vamos ficar com a interpretação que o cavalo vermelho não é outra coisa senão a guerra, o sangue que será derramado durante a grande tribulação. Haverá muita morte, haverá muito conflito, haverá muito sangue derramado de todos os lados, em todas as partes, por causa desse governo cruel do anticristo. Abrindo o terceiro selo, que está no capítulo 6, versículos 5 e 6, cada selo desse ocupa 2 versículos, nós vamos ver ali a manifestação do cavalo preto. A cor desse cavalo é preta, causada pela fome, pois a escassez e os preços altos e o racionamento vão aparecer ali no versículo 6. E o versículo 6 vai dizer que esse cavaleiro do cavalo preto tem na sua mão uma balança. Então, essa balança na mão vai indicar a escassez, vai indicar a fome, vai indicar a dificuldade que esse povo terá para se alimentar durante a grande tribulação. Tem um povo que acredita que nós já estamos na grande tribulação. O que está acontecendo com a pandemia não é nada em comparação do que será na grande tribulação. Esse agora é apenas
uma pequena demonstração do que um vírus pode fazer para destruir parte da humanidade. Mas na grande tribulação será pestes muito maiores, terá terremotos grandes, terá escassez de água, escassez de alimento. E nós vamos ver aqui, nesse cavalo preto que tem essa balança na mão, vai significar que tudo que o homem vai comer vai ser vendido por peso. Olha só, 2 versículos curiosos que eu vou mostrar para vocês aqui, em Levíticos 26, 26, quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão no só forno, e vô-lo entregarão por peso, comereis, porém não vos fartareis. Então isso já aconteceu a um momento de sítio, que a cidade estava sitiada, cercada, e houve escassez, houve muita dificuldade. Quando Jerusalém foi sitiada, foi cercada, olha só o que vai dizer Ezequiel, capítulo 4, versículo 16. Disse-me ainda, filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade beberão água por medida e com espanto. Não pensa, se eu perder o arrebatamento da igreja, eu só não vou aceitar a marca do anticristo e ainda vou ser salvo lá no final da grande tribulação e vou chegar no céu assim por um fio, chegando de última hora. Sim, muitas pessoas vão morrer durante a grande tribulação, ressuscitarão e chegarão no céu no final das bodas do Cordeiro. Mas não vai ser fácil você escapar do controle do anticristo, porque a tecnologia que ele vai ocupar naquela época, tudo indica que será essa tecnologia que nós já estamos vendo o princípio dela, que é chamado 5G, onde é possível controlar a humanidade com os aplicativos, com os satélites, e enfim, hoje eu tenho meu celular. Cada final de mês eu recebo um e-mail do Google indicando o trajeto que eu fiz, dando os quilômetros que eu percorri, dando os minutos que eu estive dirigindo o carro. Incrível isso, e ainda me faz um mapa e ainda me coloca a figura, a foto dos estabelecimentos comerciais que eu visitei. Então, como se agora que nós estamos ainda no tempo da graça, que Jesus ainda está com a sua mão estendida de misericórdia e que nós estamos ainda proclamando o Evangelho e que falta muita gente conhecer o Evangelho, já somos controlados por causa de um chip dentro de um celular. Você pode fazer isso se você tem uma conta Google, um Gmail, você pode muito bem ver no teu celular que o Google consegue monitorar por onde você anda, quantos minutos você dirige e quantos quilômetros você faz nessas pequenas corridas dentro da sua cidade ou nas viagens mais extensas que você faz. Esse sítio de Jerusalém aqui é impressionante, valeria a pena você ler depois Ezequiel capítulo 4 completo para entender a situação em que ficou Jerusalém na época do sítio, quando Babilônia havia sitiado ela, a escassez, a fome, a falta de água, foi tudo racionado, foi tudo fracionado ali para poder eles sobreviver, e depois ainda foram levados cativos. 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, é a continuação do texto. A palavra quilo em grego chama-se choinix, uma medida de seco pouco maior do que 1 litro. No século V a.C., um choinix de trigo era a ração diária adequada para um soldado persa ou de um escravo grego. Agora, para o soldado grego, ele tinha o dobro disso para poder ser considerada como uma medida adequada para a sua alimentação diária.
Agora está dizendo que 1 quilo de trigo por 1 denário. O denário era uma moeda de prata romana que pesava em torno de 5 gramas, mais ou menos um pouquinho que essa moeda que nós temos de 25 centavos. Se eu tivesse uma balança de precisão, eu ia pesar essa moeda, mas aproximadamente isso. O peso de uma moeda de 25 centavos era esse denário. E você trabalhava, isso aqui, ó, preste atenção, trabalhava o dia inteiro para ganhar 1 denário. Eu não sei quanto que pode valer hoje, vamos supor que uma pessoa que trabalha arrumando a casa de uma pessoa, ela cobre 100 reais, ou mais, ou 150. E ela passa roupa, lava roupa, limpa a casa e faz a comida. Vamos supor que ela pode chegar a ganhar a 200 reais, hoje na atualidade, aquelas pessoas que cuidam de casas grandes, de pessoas que têm um poder econômico bom, chegam a pagar isso. Agora ela pega esse salário desse dia de trabalho, tá? Que vamos colocar 200 reais para ser bem pago, mas vamos dizer que esses 200 reais alcançaria na época da grande tribulação para comprar 1 quilo de trigo. E com esse quilo de trigo teria alimento suficiente para um dia. E como fará então para comprar as demais coisas? Mas por que a Bíblia coloca o trigo? Por que não coloca outra coisa? Porque o trigo é um assunto emblemático. É um assunto que fazia parte da dieta do povo judeu. O trigo é, como nós dizemos hoje, o arroz e o feijão. Imagina, o feijão preto, esse mês que passou, foi um dos produtos que mais subiu nos mercados. Uns 6% subiu. Então o feijão preto, nesse momento, ele está caro. Imagina agora você comprar 1 quilo de feijão, como tinha um senhor aí oferecendo, um tal de apóstolo, oferecendo 1 grão de feijão por R$1.000. É uma barbaridade o que ele estava fazendo, uma loucura, tá? Ainda que fosse 1 quilo de feijão, jamais pagaria eu, jamais acreditaria eu numa coisa doida desse senhor, tá? Mas o que a Bíblia está dizendo aqui não é ficção, não é interpretação minha, não é coisa da minha mente, não é que eu quero que simbolize isso. Não, isso funciona, isso simboliza exatamente o que está escrito aqui. Isso é profecia. E para aquela pessoa que comentou abaixo do meu vídeo, 2 aulas anterior, que eu estava desatualizado, que já se cumpriu tudo, onde é que houve na história da humanidade, aonde que houve em todos os séculos passados um preço numa caristia como essa que haverá na grande tribulação? Nunca, jamais houve. No sítio de Samaria, no sítio de Jerusalém, sim que houve necessidade, como eu mencionei, Ezequiel capítulo 4, versículo 16, mas nunca, jamais, 1 quilo de trigo custar 1 denário. 1 denário era o salário de um dia. Eu estou dizendo, mas eu não ganho 200, eu ganho 100. Importa, se você trabalha 50 reais por dia, e com esses 50 você só consegue comprar o teu pão, é muito caro. Assim será no governo do anticristo, haverá fome espalhada por toda a terra. E essa informação que 1 denário é o salário de um dia, você pode ver ali em Mateus capítulo 20, versículo 2, vai falar exatamente isso. E esse era o preço no ano 30 depois de Cristo. Um trabalhador braçal trabalhava por 1 denário. 1 denário. O anúncio significa então que o denário diário compraria somente o trigo suficiente para uma pessoa, ou a cevada suficiente só para 3 pessoas. É claro que aqui no Brasil já não é comum, consumir a cevada. Não é tão
tão consumido como o trigo, mas naquele momento que foi escrito o livro de Apocalipse, já a cevada era mais comum. Imagina então, você trabalha para comprar 3 quilos de cevada e se foi o dinheiro. Portanto, se você ainda não conhece a Jesus, você precisa conhecer Jesus agora em plena pandemia. E se você já conhece a Jesus e está preocupada porque não está indo para o templo, eu quero te dizer uma coisa: não se preocupe, fique em casa, porque você é templo do Espírito Santo. Você é a igreja. Eu não estou falando para o vento aqui, eu estou falando para uma igreja inteligente. Eu estou falando para você que me ouve agora ao vivo, você que me ouvirá depois, quando esse vídeo ser compartilhado em grupos e quando ficar nas plataformas ali arquivado. Você é inteligente. Então, quando você ver estas coisas acontecer na terra, Jesus vai dizer: alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Então, próxima, muito pronto o Senhor virá buscar a sua igreja. Só foi pedido para não danificar o azeite e o vinho, como termina esse cavalo, esse terceiro selo aberto com esse cavalo que nós acabamos de ver, o cavalo preto. O quarto cavalo, aqui eu vou dizer algo totalmente novo para você. Preste atenção. A Bíblia chama em Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8, que esse cavalo tem uma cor amarela. Mas se você pegar na internet mesmo e consultar uma Bíblia em grego, você vai ver no versículo 8 do capítulo 6 que vai dizer um cavalo cloros. Cloro vem de clorofila. A cor desse cavalo é verde. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube falando apenas desse cavalo verde, e eu expliquei na época ali que esse cavalo verde é o avanço do islamismo, baseado nas 22 nações islâmicas. A grande maioria, 17 daquelas nações, a maior parte da sua bandeira tem a cor verde, que descreve muito bem a cor do cavalo verde, o quarto cavalo do Apocalipse. Mas como não existia então cavalo verde, não existe cavalo verde de fato no reino animal, então, para não ficar muito estranho, os intérpretes ali do grego para o português colocaram então tipo baio, pálido, assim como que representando a morte. Mas se você analisar numa Bíblia grega, que você pode localizar na internet, você vai ver que a palavra amarelo ali aparece como cloros, ou seja, é a cor verde. Então é o avanço do islamismo. E o seu cavaleiro se chama Morte. Eu não sei se você vem acompanhando aquele grupo ali que está localizado na Síria, a matança que eles têm feito assim a céu aberto, em pleno dia, né? Com aquelas pessoas que estão ajoelhadas, algemadas, amarradas, com um macacão cor de laranja, fazem uma pequena valeta, dizendo assim: bom, o sangue deles vai escorrer por essa valeta, e são decapitados, são cortados pelo pescoço. Algo bárbaro, algo. Isso, a ira de Deus será derramada sobre esse tipo de trato humano. Ninguém na terra tem essa soberania para tratar os demais seres humanos assim. Ninguém pode tratar assim. Ninguém pode tratar assim. Nem o animal, imagina. Nem o animal, imagina agora, e ainda é filmado, e é divulgado, e isso eles estão dizendo: olha, cristão aqui, que nascer cristão, que se transformar em cristão, que se converter ao cristianismo, serão decapitados, serão mortos assim, de uma maneira cruel. E eles pretendem ir islamizando o mundo. É claro que, não se preocupe novamente, você não estará aqui, porque você
estará no céu arrebatado por Jesus Cristo, que virá buscar a sua igreja antes que você veja esse cavalo verde. Claro que o cavalo não será literal, o cavalo é simbólico, mas representa isso. O cavaleiro se chama Morte, o Hades o seguia de perto. A morte, o Hades ou o Seol, que é a mesma coisa, aparece no Antigo Testamento como sinônimo. Interessante, aqui eles são aliados, mas distintos. A morte e o Hades, tá? Então é interessante você observar essas posições, essas diferenças, esses detalhes. E diz: e foi-lhe dado poder, ou seja, foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Então nós estamos caminhando para 8 bilhões. 8 bilhões. Vamos supor que 4 bilhões serão os crentes de Cristo Jesus, de todas as nações, tribos, povos, que Jesus vai arrebatar. Vai ficar então, ficaria 4 bilhões de pessoas que cruzariam a grande tribulação, que cruzarão o grande milênio, certo? Os 1000 anos. Então, se foi dado poder, autoridade sobre esse cavalo verde, eles matarão facilmente 1 bilhão de pessoas na terra. Isso é apenas uma conjectura, isso é apenas uma suposição, para que você possa imaginar comigo a intensidade do que seria matar a quarta parte da terra. Eles não vão matar os crentes, porque os crentes antes serão arrebatados. Os cristãos verdadeiros, autênticos, fiéis, servos do Senhor Jesus. Aí eu não estou dizendo denominação, porque as denominações, no fundo, elas viraram religiões, sistemas humanos, com as suas liturgias, com os seus sistemas, com os seus governos, com as suas hierarquias, com os seus comércios, enfim. Não estou falando de religião, não estou falando de denominação, nem estou falando de igrejas com os seus letreiros. Eu estou falando de uma igreja invisível que está dentro de todas elas. Inclusive, nós vamos ter muita surpresa que dentro de igrejas que você cataloga como que não é do Senhor, como que não se converteram ainda, Jesus vai tirar gente ali, gente boa, gente temerosa, que estão ali dentro daquele sistema, mas não se corromperam, nasceram ali, se criaram ali, mas o seu coração é de Cristo. Não fique julgando antes do tempo. Jesus vai tirar gente de muitos lugares que você acha que é só você. Tem algumas seitas que acham que só eles serão salvos, e tem algumas igrejas evangélicas que eles acham que eles são melhores e especiais, e que por causa não sei do que, do poder do Espírito Santo e das profecias, das línguas, eles são melhores que os outros. Cuidado! Jesus tem uma igreja universal, invisível, dentro de todos os templos, dentro de todas as organizações que serão arrebatadas para viver com Jesus no céu para todo sempre. E aqui o texto está falando de 4 tipos de mortes bem específicas. Haverá morte pela espada, morte pela fome, morte pela praga e morte por causa dos animais selvagens. Sabe o que vai acontecer? Morre tanta gente, então vai ter pouca gente para caçar, pouca gente para eliminar as feras, e as feras vão se multiplicar. Sabe o que já está acontecendo agora? Essas aves que são chamadas aves de rapinha, como a própria águia, o corvo, gavião, enfim, eles estão se multiplicando de uma maneira muito rápida. Eles estão enchendo o seu habitat com muitas espécies, muitos números, muitas aves dessa, por causa que, quando acontecer a batalha do Armagedon, a Bíblia diz que Israel vai levar 7 meses para sepultar,
para limpar a sua terra. Lembra que eles vão estar ali concentrados no vale de Josafá. Só o exército que o inimigo que o diabo vai convocar, a Bíblia registra que é 200 milhões o exército. Então haverá muita morte, muita matança. Será uma guerra tipicamente como era no Antigo Testamento, com espada, com lança, com escudo, com cavalo, certo? Porque a Bíblia registra inclusive o nível do sangue que vai dar no freio dos cavalos. Então vai haver muita morte, e as aves do céu, essas aves de rapinha, serão convidadas para a grande ceia. Por isso que Deus já fez que elas estão se multiplicando, porque logo vai acontecer esse evento. Antes, sim, recalco, acontecerá o arrebatamento da igreja. Então, você não viu nas notícias ultimamente que Israel já está preparado para a construção do terceiro templo, que vai ser feito ali no Monte Moriá, onde está a mesquita de Omar? Certo, eles já estão se preparando, já tem sacerdotes sendo preparados. Diz que o material para a construção desse terceiro templo não é o templo que o Edir Macedo construiu ali em São Paulo. Não, esse ali é um templo do orgulho e da soberba. O verdadeiro templo de Israel não será daquela magnitude, daquela grandeza, daquele tamanho que fez a Igreja Universal. Será construído aonde hoje está aquela mesquita de Omã ou a cúpula da rocha. Como vai ser construído ali é o que vai acontecer na sequência desta videoaula que eu vou mostrar para vocês. Vai haver um grande terremoto, aquilo ali cai, os judeus já estão preparados para a construção do terceiro templo, o templo do milênio. E então o que você está fazendo? Você está esperando o quê? Vamos ter mais 200 anos de vida. Jesus vai demorar mais não sei quanto tempo. Jesus pode vir a qualquer momento, e os sinais estão indicando e estão se cumprindo, e o governo está clamando, o mundo está clamando por um governo único. É a chegada do anticristo que vai reger as nações, vai trazer no início essa paz, essa solução econômica, essa solução para o Covid, para o coronavírus. Se esse coronavírus se alastrar por muitos anos, quem vai trazer a solução para isso vai ser o próprio anticristo. Mas eu e você já não estaremos aqui. Eu não quero conhecer o anticristo. Agora vai haver um prelúdio aqui, uma pausa no quinto selo, que vai registrar aqui capítulo 6, versículo 9 a 11, o clamor dos mártires. Olha só: e vi debaixo do altar ali almas que estavam esperando a vingança do Cordeiro, porque eles haviam sido torturados, martirizados. Então João ainda está no céu em espírito, e o altar é, portanto, o altar do incenso no templo celestial, tá? No qual as orações dos santos são oferecidas e guardadas ali. As almas dos mártires que oram são adequadamente retratadas como estando debaixo do altar. Explica exatamente isso o versículo 10, de onde sobem suas orações. A oração desses mártires é por vindicação, é pedindo ao Senhor: até quando, Senhor? Quando é que tu vai vingar a nossa morte? Escute aqui uma coisa muito séria: Deus não se esquece de nada. Se Deus se esquecesse, além de ele não se esquecer, está registrado no livro das obras, e ele vai julgar as nações pelo livro das obras. Todas as obras comparecerão ali diante do juízo do trono branco para ser julgados e condenados. E a ira do Cordeiro será derramada, é o que nós vamos ver aqui no sexto selo, que nós vamos conhecer o dia da ira do Cordeiro, tá? O Cordeiro hoje é manso, o Cordeiro hoje é humilde,
O cordeiro hoje é dócil, o cordeiro hoje é tolerante. O cordeiro foi crucificado, bateram nele à vontade, condenaram ele de noite, fora de hora, clandestinamente, foi entregado pelo Judas, enfim, houve toda aquela maniobra, soltaram Barrabás, crucificaram ele, bateram nele, esculpiram nele, feriram ele, machucaram ele, bofetearam ele, mas ele vai vingar o seu próprio sangue, ele vai vingar todas as injustiças cometidas na terra, ele vai vingar no dia da sua ira todos estes mártires que serão, que estão ali aguardando o dia, e foi dado roupas brancas para eles, e foi dito assim, há 1924 anos atrás, quando foi escrito Apocalipse, espera mais um pouco até completar o número dos mártires que vão chegar aqui. Porque eu imagino assim que Deus sabe qual é o número exato de salvos. Deus sabe qual é o número exato de mártires que vão morrer torturados na grande tribulação. Então, ao completar o número desses mártires, então a ira do Cordeiro será derramado na terra sobre essas pessoas que foram os seus carrascos. Então, olha só, que coisa impressionante, que coisa interessante. E os mártires, cada vez mais agora, os próprios acusadores, os próprios detratores, os próprios homens que dizem ter autoridade sobre os outros, estão torturando, mas com uma crueldade que não tem como explicar aqui. Arrancam a unha, arrancam o dedo, arrancam a língua, furam os olhos, que mais? Pendura de cabeça para baixo, sufocam. Eles não matam com uma arma de fogo que seria uma morte rápida. Serão torturados, cortados aos pedaços, vão morrendo pouco a pouco. Você não sente nada ao ouvir isso que eu estou dizendo? O meu coração se estremece. Assim que por isso que a ira do Cordeiro aparece agora aqui no versículo 12 ao 17. Um grande terremoto. Escute o que eu vou te dar agora, uma informação científica e histórica. O maior terremoto do mundo, sabe onde aconteceu? Aconteceu ali no país onde eu fui missionário. Dia 22 de maio de 1960, aconteceu na cidade de Valdívia. Eu estive com a minha esposa nessa cidade de Valdívia, estivemos pregando por ali. Lá no sul do Chile, um terremoto de 9,5 na escala de Richter. Ou seja, o maior terremoto do mundo, registrado no mundo, aconteceu no Chile. A cidade antiga de Valdívia ficou sepultada debaixo da água com um tsunami enorme que saiu. Morreu aproximadamente 5.700 pessoas, tá? 2 milhões de pessoas ficaram feridas por causa dessa catástrofe. E ficou a réplica, porque o terremoto é assim, dá um terremoto forte, né? O movimento principal é forte, como nesse caso o mais forte foi 9,5, e depois a Terra ela vai dando terremotos menores, vai se acomodando, se chama de réplicas, pequenos tremores, e aconteceu as réplicas e os pequenos terremotos durante um ano consecutivo, até a Terra se acalmar, até a Terra se ajustar, até as placas tectônicas voltarem ao seu lugar. Então o maior terremoto aconteceu em 1960, dia 22 de maio, a 33 quilômetros de superfície, ou seja, muito raso, muito pouca superfície, de muita pouca profundidade, por isso foi tão desastroso. Mas acredita-se que esse terremoto que está anunciado aqui em Apocalipse 6,12 seja de 12 graus.
Então o que vai acontecer? Todas as cidades do mundo serão destruídas. As ilhas, está dito aqui, no capítulo 6, as ilhas, você que mora numa ilha, você que está pensando em comprar uma casa na ilha, não compra. As ilhas, com o tremor da terra, vão desaparecer e o mar tomará conta dessas ilhas e desaparecerão por causa desse terremoto. Eu não acredito, então fique aqui para ver. O convite meu é que você conheça Jesus. O meu desejo é que você conheça Jesus e seja arrebatado com a sua igreja. Mas eu estou num lugar onde não dá terremoto. É verdade, Brasil tem uns terremotos por aí que muito fraquinho, mas esse terremoto será geral, vai destruir essas cidades, mega cidades, esses arranha-céus cairão todos, porque é a ira do Cordeiro sendo derramada sobre a terra. Mas eu não acredito, porque Deus é amor, Deus é misericordioso. Ele está sendo amor agora, no século 21, ele está sendo amor agora, em plena pandemia, mas você continua fumando, você continua se prostituindo, você continua fazendo os teus pecados, pecadinhos e pecadões, ficam escondendo. Você deveria se converter e dizer: Jesus, eu preciso de ti, eu quero aprender a respeito da tua palavra, eu quero saber orar, eu quero ler esse livro preto, eu quero entender o que está aqui revelado, eu quero escapar desse grande terremoto, eu quero escapar desse governo mundial único, eu quero escapar desse número 666, eu quero escapar. Tem como escapar? Tem. Como? Agora, na pessoa de Cristo Jesus. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, né? Já houve alguns momentos assim que Deus já deu uma pequena demonstração e a lua ficou vermelha, e inclusive tem, parece, 4 registros que a lua ficou vermelha. Eu lembro, quando eu era muito criança, ali na cidade de Urubici, Santa Catarina, que a lua de noite foi vista assim, um tom vermelho, né? E imediatamente meu pai já foi na Bíblia e diz: isso já está registrado. Mas aquilo era apenas uma demonstração. Deus pode anunciar com antecipação, assim como o Covid, assim como o coronavírus pode ser uma pequena amostra do que será na realidade a grande tribulação. E o aquecimento global? E se a temperatura subir 2 graus, aonde faz 42, vai fazer 42, aonde faz 45 na sombra, vai fazer 47, e aonde faz 35, vai fazer 37. Então é uma pequena demonstração do que será o verdadeiro lago de fogo. Você, ao sentir muito calor, lembre-se disso que eu estou dizendo. É uma demonstração de que Deus está dizendo: olha, isso não é nada em comparação ao lago de fogo, aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga. O ser humano que ser lançado no lago de fogo, ele nunca vai morrer. Ele vai ficar por toda uma eternidade. A eternidade significa que nunca mais terá fim, nunca mais você vai sair dali, se você perder o arrebatamento da igreja. Se você não conhecer a Deus verdadeiro, você será lançado dentro do lago de fogo, junto com o diabo e os seus anjos e o falso profeta e ademais o anticristo. Se agora na terra você já está reclamando que os preços estão altos, que está fazendo calor, que a pandemia é muito cruel, o que está reservado para a grande tribulação jamais aconteceu no mundo inteiro. Então, esse curso, essa aula de hoje, eu chego nesse clímax e eu te peço por misericórdia, reconheça que Jesus é o Senhor, que o sacrifício de Jesus feito ali na cruz do Calvário foi por você, para te perdoar e para te dar a entrada ali no céu, e não te deixar aqui na terra, porque aqui a terra será devastada.
Imagina, eu não sei que ilha que você conhece. A ilha de Santa Catarina, por exemplo, que é uma grande ilha, a capital está ali, a parte cêntrica está ali. Há um grande terremoto, aquela ilha é engolida e as pessoas morrem assim por causa do grande terremoto, e muitas mortes haverá por causa da espada, por causa das feras, por causa da fome, por causa do anticristo. Escapa-te enquanto é tempo. Finalizo a leitura aqui dos últimos 3 versículos. Então os reis da terra esconder-se-ão em cavernas. É o que os Estados Unidos já está fazendo. Esconderijos subterrâneos atômicos. Se der uma guerra nuclear, uma guerra atômica, eles vão para lá tem água, lá vai ter luz, lá vai ter como escapar um monte de gente. Mas eu não sei, num terremoto de 12 graus Richter, vai ser possível alguma estrutura de concreto e de ferro ficar em pé. Deus é poderoso. Ele precisa limpar de fato a terra será queimada no final de tudo e será feito novos céus e nova terra. Versículo 16, e eles gritavam às montanhas, rocham, caia sobre nós, eu quero morrer esmagado, eu quero ficar soterrado debaixo das montanhas, mas a morte também vai desaparecer por um lapso de tempo, pois chegou o grande dia da ira deles, quem poderá suportar? Então, eu não estou ensinando aqui para você se preparar para enfrentar a grande tribulação. Não, eu estou ensinando você para você se escapar antes com isso, com aceitar a Jesus Cristo, com aceitar a salvação, com aceitar o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Amém? Deus é poderoso para te perdoar. Deus quer te perdoar. Deus quer te salvar. Deus quer te dar vida nova. Deus quer escrever o seu nome no livro da vida. Você precisa reconhecer hoje que você é um grande pecador, mas que necessita de um grande Salvador, e esse grande Salvador está à tua disposição. Este grande Salvador é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário para te perdoar. Aleluias! Assim finalizamos mais uma videoaula. Eu convido você para me acompanhar. Me dê esse privilégio. Te peço também para se inscrever no meu canal. Você já se inscreveu em tantos canais aí, de coisas assim fantásticas, coisas que assustam, coisas de receita, de como fazer as coisas. Por que não se inscrever num canal onde você está aprendendo da palavra do Senhor? E como se chama o meu canal? É muito fácil. Você vai digitar assim, TV, o T é de Teófilo, V é de Vinícius, Carcle, K-A-R-K-L-E, e você vai me localizar ali. Eu vou disponibilizar abaixo desse vídeo aqui no Facebook e também no YouTube, o meu WhatsApp. Você pode clicar em cima, é um link que vai abrir direto aí no teu WhatsApp e você vai me encontrar e você vai poder fazer o teu pedido de oração. Enquanto você não faz o teu pedido de oração, eu quero orar por ti. Você quer receber oração? Chame mais alguém. Nesse momento eu quero orar por você. Amado Senhor, eu oro nesse momento, a gratidão no meu coração por conhecer a Tua palavra, por poder ministrar, por poder ensinar, por poder, Senhor, estar aqui ao vivo. Podíamos ter feito de outra maneira, um vídeo gravado, editado, com recortes, com transmissão de imagens, de mapas, de figuras, mas preferi, Senhor, estar ao vivo, de uma maneira mais natural. Eu sei que muita gente está ouvindo. Senhor, que esse vídeo, que essa videoaula possa despertar o coração dessa pessoa, para que ela possa se preparar
para que ela possa receber Jesus Cristo como Senhor e não esperar que esse evento aconteça e esses cavalos sejam revelados e esses cavalos comecem a atuar aqui na terra, trazendo a morte, a fome, a escassez. Há um escape para o teu povo, há um escape para o mundo, há um escape em Cristo Jesus. Ele é a porta. Que essa pessoa que está me ouvindo, que ainda não aceitou Jesus, que seja inteligente ao ponto de dizer: eu vou investigar, eu vou buscar, eu vou conhecer Jesus, eu vou entregar a minha vida para Ele. Eu quero ter essa certeza de salvação, eu quero conhecer a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, a partir de agora eu quero orar. Senhor, entra nesse coração, faz essa transformação, converte esse coração incrédulo, converte esse coração crítico num pregador da Tua palavra, e que essa família toda, Senhor, venha conhecer Jesus e receber essa salvação que agora é de graça, é como água de vida eterna. Senhor, que eles tenham sede por tomar essa água, essa salvação tão grande e tão gloriosa. Muito obrigado por cada pessoa que ficou comigo, por cada pessoa que vai ajudar a compartilhar esse link, por aquelas pessoas que, Senhor, se inscreverão no meu WhatsApp, farão seus pedidos de oração. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo todos eles, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor. Tá bom? Até amanhã, um próximo vídeo no mesmo horário, 21h30, no canal, na página do Mundo Missionário. Meu nome é Teófilo Cartway, com muita alegria, sou o seu professor, sou o seu pastor aqui online para você. Você pode deixar embaixo agora dos comentários desse vídeo o teu pedido de oração. Seja onde você encontrou o link, em algum grupo, em alguma página, faça o seu pedido de oração e nós vamos estar orando por você, tá certo? Um abraço, Deus abençoe.